Acusados de assassinar o comerciante Igor Pereto foram ouvidos hoje no Fórum de Praia Grande. Esta é a primeira fase do processo da audiência de instrução e julgamento, que deve definir se eles irão ou não à júri popular. A vítima morreu em agosto do ano passado. Igor Pereto teria descoberto o relacionamento extraconjugal entre os suspeitos do crime. Vamos falar com o Gabriel Graciano, que acompanhou os trabalhos no Fórum de Praia Grande. Boa noite para você, Gabriel. Oi, Alex, boa noite para você, boa noite ao nosso telespectador. A audiência estava agendada para as 8h30 da manhã, começou com 1 hora de atraso e terminou agora há pouco. O Thiago Pereto, que é irmão da vítima, acabou de sair e disse para a gente que cerca de 6 testemunhas foram ouvidas e que faltavam testemunhas a serem ouvidas, mas por conta da duração toda da audiência, do plenário e da audição tanto dos acusados, como também das testemunhas de defesa, das testemunhas de acusação e também do Ministério Público, a demora na audiência fez com que o juiz decretasse uma nova audiência para o dia 7 de maio. A gente acompanha esse caso desde o início, as testemunhas inclusive estão saindo aos poucos aqui, há famílias, familiares aqui, a mãe de Igor Pereto está aqui também inclusive, e eles estão se manifestando, inclusive quando as testemunhas dos acusados acabaram de sair, houve um alvoroço de pessoas aqui, enfim, é uma situação muito delicada, né, Alex, porque envolve uma vida ceifada, a vida de Igor Pereto, que era um jovem, um empresário aqui da região, da cidade de Praia Grande, e que foi assassinado com cerca de 40 golpes de faca. Uma história difícil de ser deglutida pelos familiares, isso é natural, E a gente acompanha o fim dessa audiência aqui agora, inclusive os acusados, a irmã do Igor Pereto, a Marcele Pereto, a Rafaela e o Mário Vitorino estão para sair a qualquer momento, inclusive aqui do fórum, e serão encaminhados aos presídios onde eles estão através da Secretaria de Administração Penitenciária. Por isso toda essa expectativa dos familiares aqui. A audiência está agendada para o dia 7 de maio, deve acontecer para a conclusão do juizado sobre a acusação, e também a situação das provas e de tudo para garantir que existam provas suficientes para que os acusados vão a júri popular. Crimes onde houve um assassinato, uma morte, em que, segundo a lei, há indício de que os acusados queriam que isso acontecesse ou assumiram o risco disso, devem, segundo a lei, ir a júri popular. A gente vai acompanhar essa história toda, mas a gente tem uma matéria feita pela Débora, repórter nossa, que conta detalhes de todo o caso e também sobre a participação dos acusados e também o momento em que esse caso está agora. Vamos ver. Eles chegaram ao Fórum de Praia Grande algemados. Mário Vitorino ainda fez o sinal com as mãos para quem estava ali. Já Marcele Pereto e Rafaela Costa entraram juntas em silêncio, mas ao som de xingamentos. Seu lixo! Seu monstro! Com camisetas e o rosto do empresário estampado no peito, familiares e amigos de Igor Pereto estavam ali desde cedo. A mãe, Rosemary, foi recebida com abraços e não conseguiu conter as lágrimas. Reviver tudo isso de novo é difícil. É muito difícil, eu só quero justiça. Para a família Pereto, reviver a dor é experimentar dois lados de uma mesma moeda. Um deles, a perda trágica do jovem empresário de 27 anos, assassinado com 40 facadas. Do outro, ver 3 pessoas, até então da família, serem acusadas de planejar e colocar em prática a trama cruel para acabar com a vida de Igor. Mário, o cunhado e sócio, Rafaela, a esposa, e Marcele, a irmã da vítima. Representando a família, Thiago Pereto desabafou sobre o envolvimento de Marcele, única mulher entre os 4 irmãos. Eu acredito que ela participou da cena em um todo. Esse crime foi totalmente premeditado e essa trama ela já era orquestrada há uns dias, não foi uma coisa de momento, igual a defesa tenta alegar. Baseada na investigação da polícia, a tese do Ministério Público sustenta que o trio mantinha um envolvimento amoroso, que Igor representava um empecilho na relação dos 3 e que, além disso, todos ainda teriam lucros financeiros com a morte do empresário. Para a acusação, um crime premeditado nos mínimos detalhes. É indiscutível as provas, É claro que a defesa tem o direito dela tentar argumentar, é direito deles falarem isso. O que a gente espera só é que não venham com questões alheias ao processo e que não vão influenciar ou ajudar em nada
a busca da verdade real. Por meio de testemunhas, os advogados de defesa buscam desconstruir a acusação. Marcelo Cruz, que representa a viúva Rafaela, nega qualquer participação dela no crime. Ela tem uma participação, talvez, de um ato não moral. Isso, ela teve um ato que realmente, perante a sociedade, não deve ser aplaudido. Óbvio que não. Mas ela não tem, e digo com muita tranquilidade, efetivamente participação de nenhuma forma na empreitada criminosa, ou seja, na morte do seu ex-marido Igor Peretto. O advogado de Marcele, irmã de Igor, segue a mesma linha. A Marcele não tem participação e não existe uma única prova nesse sentido nos autos. O Ministério Público fala em premeditação e quem está premeditando vai levar para a própria casa para alguém ser assassinado? Pela prova dos autos, ela gritou por socorro. Já o autor das facadas, o sócio e cunhado Mário Vitorino, teria agido em legítima defesa e sob forte emoção, segundo o advogado. Acredito que para Mário Vitorino, a questão toda se volta a se, de fato, houve essa autodefesa ou se ele se excedeu na autodefesa. A audiência de instrução e julgamento representa a primeira fase do processo de um crime doloso contra a vida. A sessão começou às 9h30 da manhã e apenas as pessoas relacionadas puderam acompanhar. Ao todo foram arroladas 24 testemunhas, 7 de acusação e as outras 17 são de defesa dos 3 réus. Depois do depoimento das testemunhas, Marcele, Rafaela e Mário serão interrogados. Só então o juiz vai decidir se eles irão ou não à júri popular. Igor Peretto foi morto no apartamento da irmã, no Canto do Forte, em Praia Grande. Ele teria descoberto o relacionamento extraconjugal entre a mulher Rafaela e o cunhado Mário. Imagens de câmeras de segurança mostram que Rafaela havia deixado o local segundos antes do marido chegar. Após o crime, viúva, irmã e cunhado fugiram juntos. Marcele e Rafaela se entregaram à polícia uma semana depois. Já Mário foi preso na cidade de Torrinha, no interior de São Paulo, na casa de um tio de Rafaela, onde estava escondido. Os 3 foram denunciados pelo Ministério Público por homicídio qualificado, por motivo torpe e impossibilidade de defesa da vítima. Alex, como eu disse, cerca de 6 testemunhas foram ouvidas, é uma informação que chegou agora, mas não é uma informação oficial, nenhum advogado que participou da audiência conversou com a gente ainda estão lá dentro, a gente vai apurar isso daqui a pouco, e ainda há testemunhas que serão ouvidas na próxima audiência, no dia 7 de maio. São audiências longas porque falam tanto os acusados, como também o Ministério Público, como os advogados de defesa, como os advogados de acusação, e cada um deles pode trazer até 8 pessoas, 8 testemunhas para comprovarem as próprias teses. Isso alonga muito a audiência, é uma audiência importante, o juiz vai avaliar todo o caso, avaliar a quantidade de provas, avaliar todos os depoimentos, entender se tudo que existe aqui é possível de ser avaliado pelo júri de forma clara para que se chegue a uma sentença. A gente vai acompanhar essa história, inclusive a gente acompanha essa história desde o dia 31 de agosto. É um caso difícil de ser deglutido, a família sofre muito, a mãe sofre muito e todo mundo torce, inclusive a gente aqui da reportagem, para que esse caso tome um rumo e que seja finalizado na justiça para que pelo menos a família consiga lidar com o luto sem ter que lidar com todo esse trâmite jurídico também. E que a justiça seja feita, Alex? Eu volto com você no estúdio. Tá certo, Gabriel. Obrigado pelas informações. Boa noite para você.